uma pessoa que não é bem-vinda aqui no Brasil. Veja bem, a pessoa é expulsa, considerada não grata, não é bem-vinda e é expulsa. Isso é possível. O Brasil pode até mesmo fazer isso sem necessidade de justificação. Não tem que dar explicação. Vem um diplomata da Romênia, começa a cometer crime comum. Está perturbando a ordem aqui no Brasil. Qual a postura do governo brasileiro? Considera essa pessoa não grata e, meu amigo, volta para o seu país de origem, que aqui você não é bem-vindo. E não precisa dar justificativa desse ato. Além dessa expulsão, além dessa declaração de pessoa não grata sem necessidade de justificação, pode ocorrer o rompimento das relações diplomáticas, que é uma medida mais grave ainda. Rompimento das relações diplomáticas. Ok? Para finalizar, meus amigos, esse primeiro bloco, eu apenas destaco para vocês. Nós temos as imunidades diplomáticas, previstas na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61. E nós temos também as imunidades consulares, previstas na Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 63. Então nós temos duas imunidades, as diplomáticas e as consulares. E nós também temos as imunidades, a imunidade no singular, a imunidade jurisdicional do Estado. Existe uma imunidade jurisdicional do Estado, propriamente dito. E essa imunidade jurisdicional do Estado é uma imunidade relativa. Ou seja, os Estados, a Romênia, por exemplo, Estados Unidos, eles praticam dois atos. Os atos de império e os atos de gestão. Presta atenção nessa distinção. Atos de império e atos de gestão. Quando um Estado estrangeiro está exercendo seus atos de império, aí ele tem imunidade jurisdicional. Ele não pode ser processado pelos tribunais brasileiros. Nos atos de império, exercício de soberania. Agora, quando ele pratica um ato de gestão, um ato privado, aí não é um ato de império, aí ele pode ser processado. A jurisprudência brasileira já decidiu e vem decidindo que um Estado estrangeiro pode ser demandado, pode ser processado perante a Justiça do Trabalho. Pode ser processado perante a Justiça do Trabalho. Veja que a imunidade jurisdicional dos Estados é relativa. A imunidade consular também é relativa, vocês não concordam? Tanto é que ela diz respeito somente aos atos relacionados ao exercício da função. Então a imunidade consular e a imunidade jurisdicional dos Estados são imunidades relativas. Porque há a possibilidade de haver processo contra um cônsul e contra o próprio Estado. Por isso que são relativas. Entendido, meus caros? Veja como é importante o tema. E como a gente tem questões para trabalhar. Imunidade diplomática, consular e jurisdicional do Estado. Eu encerro esse primeiro bloco com um lembrete. A imunidade jurisdicional dos Estados, ela não está prevista em tratados internacionais, salvo alguns tratados restritos na Europa. Mas eu digo, não tem uma convenção de Viena sobre imunidade dos Estados, conforme existe com a imunidade diplomática e consular, 61 e 63. Nós não temos um tratado com essas características que regule a imunidade jurisdicional dos Estados, não tem. A imunidade jurisdicional relativa dos Estados, ela é regulamentada em âmbito internacional pelos costumes internacionais. É um costume internacional que embasa a imunidade jurisdicional relativa dos Estados. Professor, mas eu não posso aplicar a Convenção de 61 e de 63 na imunidade dos Estados? Não. A de 61 e de 63 é imunidade diplomática e imunidade consular. Não se aplica aos Estados.
Por isso que a imunidade jurisdicional dos estados é regulamentada mediante costume internacional. Ok? Tema bom, hein? Interessante. A gente vai começar daqui a pouquinho o segundo bloco, e nesse segundo bloco trabalharemos com mais temas, enriqueceremos o tema de hoje. Ok? Abraço! Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o segundo bloco. Pergunte ao professor. Iremos responder algumas perguntas feitas pelos acadêmicos, perguntas as quais você também pode participar, elaborando você as suas perguntas. Basta enviar um e-mail para provafinal@lfg.com.br provafinal@lfg.com.br. Vamos responder a primeira pergunta. Vem comigo, olha só. Professor, que tipo de imunidade é a do cônsul? Meus caros, essa pergunta já foi até respondida no primeiro bloco, mas vamos ressaltá-la. O cônsul, ele tem uma imunidade relativa. E é relativa por quê? Porque a imunidade consular, ela abarca, ela inclui, ela protege somente os atos de ofício, atos relacionados ao exercício da função. O Supremo Tribunal Federal já decidiu até. Esse exemplo que eu vou passar para vocês é do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do STF. Se o cônsul falsifica passaporte, exercício da função, imunidade consular, não vai ser julgado pela justiça brasileira. Se o cônsul comete um crime comum, briga com o vizinho, homicídio, dolo, doloso, culposo, não interessa, roubo, furto. Se é um crime, um ato não relacionado com a função, ele é equiparado ao cidadão comum aqui no Brasil. Ele é equiparado a um brasileiro para fins de justiça. Ele vai receber, ele vai sofrer um processo, vai ser processado, condenado e responsabilizado se necessário. Veja que o cônsul, para analisar a imunidade consular, você tem que dividir atos comuns e atos de ofício. A imunidade consular, ela é relativa e ela protege somente os atos de ofício. E mais, pessoal, a imunidade consular, ela não protege os familiares. Lá na imunidade diplomática, inclusive os familiares que estão residindo com o diplomata, que dependam da economia, do sustento do diplomata, são abarcados e protegidos pela imunidade diplomática. É o que não se aplica na imunidade consular. Eis os motivos porque a imunidade consular, ela é relativa. Apenas uma informação a mais aí para me encerrar a resposta quanto a essa primeira pergunta. A imunidade diplomática protege os familiares? Protege. Desde que esse familiar não seja de nacionalidade do Estado acreditado. Deixa eu explicar. Um diplomata brasileiro vai representar o Brasil na Colômbia e tem a sua família, a sua esposa e seus filhos. Se um desses filhos for colombiano, mora na Colômbia, a nacionalidade dele é da Colômbia, aí ele não é protegido pela imunidade diplomática. Porque a imunidade diplomática, ela protege os familiares, desde que esses familiares não sejam da nacionalidade do país acreditado, que recebe os representantes do país acreditante. É apenas uma informação a mais, uma observação que eu faço para que vocês tenham mais conhecimento e incrementem o estudo de vocês, ok? Mais uma pergunta, vamos lá. Professor, o que vem a ser chefe de missão diplomática? Chefe de missão diplomática. Chefe de missão diplomática é o agente diplomático que chefia uma missão diplomática brasileira. O Brasil tem missões diplomáticas espalhadas por vários estados e precisa de um chefe. O chefe da missão diplomática é o responsável pela representação do Brasil no exterior. É ele que representa, propriamente dito, o Brasil, na Colômbia, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Venezuela.